o que foi realmente 1 milhão de glórias na sua vida? Vocês não têm noção do que tá desenhado among the stars. Estou há quase 4 anos seguindo a palavra de Deus e agradecer. Ele me desenhou! In other words, hold my hand, yeah. In other words, darling. Comecei a me apegar com Deus. E por que me apegar com Deus? Porque se você no teu eu é apegado com Deus, então eu aprendi uma coisa muito importante, orar e pedir, sabe? Because you are all I long for. Cara, eu não tinha dinheiro, não tinha condição financeira de comprar 3 cadeiras, eu não tinha condição financeira de montar isso, fazer aquilo, mas eu teria que fazer. And in some other words, I love you. Já não é barbearia mais, se tornou uma empresa que eu como gestor e líder, né? Porque existe aquela pessoa que é patrão, que tal. Sim. Eu sou líder, porque todos da minha equipe têm oportunidade de crescer. And oh, please fill my heart with songs and let me sing forevermore. Because you are all I long for, all I worship, I adore. In some other words, oh, please be true. Fala, meus irmãos, beleza? Esse é o podcast 1 milhão de glórias. Estamos aqui com Cleiton Silva, Cleiton Barbie, meu grande amigo, meu brother, meu irmão. A gente vai falar muito de fé hoje, vamos falar de superação. Esse cara que tem um milagre incrível na vida dele, de superação, de testemunho vivo. E Cleiton, muito obrigado por estar recebido esse convite. Vamos bater um papo, vamos contar um pouquinho de fé, de perseverança. Hoje você é um cara que é um empresário na cidade, no Brasil e no mundo, conhecido no Brasil e no mundo. E, cara, conta um pouquinho como que foi isso tudo na sua vida, de onde você começou. A gente sabe que você começou em Santos, trabalhar e logo veio pra cá. Fala um pouquinho dessa história pra nós. Se apresenta aí os irmãos, todo sua. Fala, galera, sou o Cleiton aqui, né? Barbeiro, empresário, cristão, né? Uma das partes mais bonitas e que abrilhanta, né, a minha vida é essa parte, né, de pôr sempre Deus em primeiro lugar. E, cara, depois que a gente faz essa base, né, tem essa base espiritual, as coisas mudam. Eu falo porque muitas das vezes não, todas as vezes que eu tentei algo, isso eu falo, tudo que eu tenho hoje foi 20% de acertos, né? Esse 20% de acertos foi acertos orando e pedindo a Deus. Glória a Deus. E os 80% foi erros, mas eu não nego, não vou reclamar dos 80% de erros, porque eles me ensinaram. Me ensinaram que eu teria que não só pensar só em mim, mas ter uma comunicação espiritual com Deus, né? A gente sabe que você teve uma superação muito grande, né, cara, com sua mãe, né, com sua família. Você é um cara que foi empreendedor desde jovem, né? A gente conta que você começou a empreender e Deus um dia preparou uma pessoa que você contou também, que pediu pra você cortar o cabelo dele. E como é que foi essa virada de chave? Quando ele chegou pra você, corta meu cabelo, e ali se interessou? Então, o cara pediu pra cortar o cabelo dele, né? Eu nem sabia cortar o cabelo, não tinha nem noção sobre o que era cortar o cabelo. Eu cortei o cabelo dele e no final do corte ele me deu uma máquina. Porém, gente, eu morava em Santos, cara. E por incrível que pareça, na onde eu morava, todos nós minhas amizades se espelhavam muito em traficantes, vamos ser bem diretos, né? E, cara, eu sempre fui trabalhador. Até mesmo, nesse caso, quem me deu a máquina
foi alguém que era envolvido. Ele comprou a máquina e falou, vai me cortar o cabelo dele. Com certeza gostava muito de você também, né? Que viu o potencial em você ali, né? E falou, cara, você não corta meu cabelo? Eu falo, corto, opa. Do jeito que tava ali, mas assim, a gente nem tinha comunicação. Ele só olhou pra mim, corta meu cabelo, eu preciso cortar. Eu cortei o cabelo e no final do corte ele falou, cara, acertou. Pega a máquina pra você, pegou e saiu. Da hora. E quando você viu que Deus usou ele também, né? Pra fazer essa virada, né? Então, isso que é importante. Por que eu nunca esqueço disso, cara? Porque aquilo lá foi a base de tudo, né? Às vezes nós olhamos para um lado tão ruim das pessoas, olhamos para um lado tão difícil e, cara, aquilo foi o que me tornou a pessoa que eu sou hoje. Foi ter ganhado aquela máquina. Cleiton, nessas indas e vindas, né? Depois de você ali começar a cortar o cabelo na comunidade, você chegou até Poços e você conta, né, que através de um desenho que você fez para um clube aqui da cidade aqui, você chegou até na televisão. Sim, cara, depois que eu vim de Santos pra cá, porque eu vi que o pessoal tava com cabelo grande, então falei, vou experimentar. Quando eu cheguei aqui, eu vi que, cara, tava bem crítico o estilo da galera. E eu comecei a cortar cabelo no São José. Só que de repente, num corte o outro, em menos de um mês que eu tava voltando pra Santos, me ligaram da IPTV, viram um cliente meu, um amigo que eu cortei o cabelo. Você fez um desenho para um clube da cidade e aí saiu, foi pra televisão e explodiu. Me chamaram pra IPTV e fiz um programa na IPTV e falei, cara, aqui é meu lugar. Que benção. Deus me colocou aqui, eu nasci aqui em Poços e Deus me retornou pra cá pra mostrar o meu caminho qual que era. Deus te honrou num lugar. Sim. Né? Cleiton, e nisso tudo, nessas indas e vindas, né, a gente acabou também indo pro Rio, né, onde você participou de uma batalha de barbeiros ali, e ali realmente você vê que foi crescendo as amizades, você conheceu muita gente ali, nessa ida pro Rio, como foi ali? Cara, ali a gente começou a fazer, naquela época a gente nem sabia, né, mas a gente criou muito network, né, com esse conhecimento ali, pessoas de São Paulo, pessoas do Rio. Eu disputei o primeiro campeonato, não ganhei. Quando eu disputei o segundo campeonato, cara, lá na favela da Rocinha, eu lembro até hoje, eu fiquei uma semana lá com um amigo, cortando o cabelo do pessoal lá para me manter e para disputar o campeonato. E eu ganhei esse campeonato na favela da Rocinha, cortando o cabelo. E de repente tinha um cara de bonezinho, chinelo lá na arquibancada, me chamou e falou, cara, passa teu contato pra mim, gostei do seu trabalho. Eu, na emoção de ter ganhado, nem me notei. No outro dia, recebo uma ligação, né, da Rede Globo, né, do programa da Fátima Bernardes, se eu poderia fazer o programa da Fátima Bernardes na sexta-feira, né, o programa era ao vivo. E eu falei, não, né? Eu pensei, falei, como Deus me preparou, né, para um lugar desse e me mostrou outro caminho. E de repente, quando eu me vi, fiquei por lá, fui lá e fiz uma grande apresentação, né? Quem me conhece pode ver o desenho, pode ver os trabalhos que eu fiz. Fiz um desenho do Sérgio Reis na cabeça de um modelo. E ele estava presente no dia lá? Tava o Sérgio Reis, tava a CPM 22, tava uma galera. E a Fátima Bernardes, ela foi assim, fui em diversos programas. Fiz o programa da Sabrina Satos, fiz o programa da tarde. Tem um reality show que eu sou jurado na Record News, tá até no YouTube, The Best Bar Brasil. Mas uma coisa que me encantou no primeiro programa que eu fui foi a forma que a Fátima me abordou, né? Falou, não, você tá comigo, eu vou ficar com você, pode achar que eu vou te ajudar. Porque no meu primeiro programa era ao vivo, era tudo nervoso e eu tava tudo muito misturado. E, cara, ela me deu um suporte, eu fiquei tão à vontade e fiz minha apresentação. E eu tinha aquela chance, era a única chance de mostrar o meu trabalho pro Brasil. Cara, eu aproveitei, eu falei, eu vou aproveitar. E qual que desenho você fez na época ali? Na época eu desenhei o rosto do Sérgio Reis. Sim. O diretor do programa falou, você consegue desenhar o rosto da capa do CD do Sérgio Reis? Eu falei, faço na hora. Cara, falar a verdade pra vocês, fazer, eu não tinha certeza que eu ia fazer. Porque era um desenho muito difícil. Mas parece que, cara... Deus te iluminou na hora ali, te deu sabedoria, né? Apagou tudo da minha mente, me deixou tão tranquilo e falou, cara, vai, porque essa é a tua oportunidade. Cleiton, e depois de
passar por esse programa, tudo, você teve uma oportunidade de fazer seu primeiro trabalho internacional, sua primeira viagem internacional. E ali, com certeza, eu acredito que foi a virada de chave. Como que foi receber esse convite para ir para fora? Para onde que foi? Primeiro convite que eu tive, né, depois que eu fiz o programa da Sabrina Sato, aí me chamaram para me ensinar, né, para eu ensinar desenho lá na Inglaterra. E em troca, eles me ensinavam o corte na tesoura, porque assim, eu sabia fazer desenho, mas não sabia fazer muito corte na tesoura. Certo. Isso há 8 anos atrás. Então eu fiz uma troca, fiquei 2 meses lá estudando, aprendendo, cortando, voltando. Só que quando eu voltei para cá... E quem que te levou para lá na época? Quem me levou foi a Cindy, né? Ela me levou, fiquei trabalhando na barbearia dela, fiquei estudando lá junto com ela, aprendendo totalmente coisas inovadoras para a área da barbearia. E voltei com uma visão totalmente diferente. Já chegou explodindo aqui no Brasil, querendo né? resolver coisas, fazer coisas, e aonde foi a virada de chave. E eu comecei a mostrar meu trabalho. Aí eu comecei a entender, aí foi o começo da barbearia. E no começo da barbearia eu comecei a viralizar muito, né? No tempo das páginas, do Facebook. Então eu comecei a viralizar demais. Então começou a chamar grandes empresas para me contratarem, né? Aonde dessas grandes empresas viram um potencial em mim, e aonde eu consegui, né, conhecer pelo menos aí, se eu não me engano, 14 estados no Brasil. E qual foi as primeiras empresas assim que chamou quando você recebeu o primeiro convite? Qual a primeira empresa assim que realmente chegou você foi, agora... Acho que a virada mesmo foi da Alphalux, né? Recebi o convite da Alphalux para eu poder ser representante da marca, e ela mesmo já começou a vender o workshop, aí montou um time de barbeiros de cada região do Brasil, e eu fui um desses selecionados. E isso aí, com certeza, você começou a aprender um pouco mais de empreendedorismo, né? Mais de marketing, mais disso aí. E você conheceu quem ali, uns caras top, né? Porque era tudo amigo, e de repente a barbearia cresceu muito nesses últimos tempos, né? Nesses últimos anos, né? Cara, empreendedorismo não aprendi nessa época. Eu tava deslumbrado ainda pro mundo, e assim, eu tava deslumbrado com muita coisa. Uma das partes que eu errei um pouco foi deslumbrar com o mundo e não fazer minha base. Mas ainda vai chegar na parte da minha base. Mas eu comecei a viajar, palestrar, cara, trabalhei demais. Tinha dia que eu tava dando uma palestra no domingo lá em Porto Alegre, e na segunda eu tava em Fortaleza. Então foi uma vida que eu nunca imaginei que eu ia ter, né? O deslumbre é um pouco perigoso, né? Assim, eu falo para todo mundo, cuidado para não deslumbrar, porque às vezes a pessoa acaba quebrando a cara, né? Sim. E nesse deslumbre teu, você acha que você errou muito, falhou muito? Errei bastante, errei muito, e aprendi, na verdade, né? O erro faz a gente aprender, né? E quando a gente fala hoje de empreendedorismo, de erros e acertos, naquela época eu errei tanto, mas eu aprendi e fiz da forma certa. Mas eu tive que parar para estudar, né? Sair das 4 linhas de corte de cabelo. Uma das empresas e coisas que me ajudaram muito foi o Sebrae. Começou a me mostrar o caminho, né? Que é empreender. Não ser só eu, Cleiton, não. Tipo ser o patrão, o barbeiro e tudo, né? Ser as 10 pessoas dentro da barbearia, fazer tudo de uma coisa só. E me mostrou um outro caminho, né? Que é o caminho de empreendedorismo. Cleitão, de tudo isso, né? A gente sabe que você já rodou o mundo, né? Que já tem chegado a grandes lugares, assim. Mas, assim, e sua relação com Deus, assim, como você viu que a fé começou a entrar na sua vida? Como que você começou a ver o caminho de Cristo na sua vida? Cara, assim, há uns 2 anos atrás, uns 3 anos atrás, eu comecei a me apegar com Deus. Por que eu me apegar com Deus? Porque, cara, às vezes a gente mostra, né, o apego com Deus, mas mostra para as pessoas que você é apegado com Deus, mas você no teu eu é apegado com Deus. Então eu aprendi uma coisa muito importante, orar e pedir, sabe?
Você acha que lá atrás, assim, você teve algum erro, se alguma coisa você gostaria de testemunhar, alguma coisa assim que te feriu no meio do caminho, que fez você sair daquele mundo teu e Deus arremeteu uma dor para você chegar onde está? Teve muitos erros, né? Mas assim, eu sou um cara que ajudo e sempre ajudei muita gente. Um dos maiores erros que eu cometi foi ter ajudado muita gente que olha para mim com ingratidão, mas ao mesmo tempo que olha para mim com ingratidão, eu olho para eles como legado. Então eu não tenho essa mágoa no coração e perdoo. Mas de todas as formas, essas pessoas que eu ajudei, elas têm essa rincha, essa coisa comigo que eu não tenho com eles. Então foi uma das maiores partes que eu errei, né? A ingratidão é uma coisa que fere, né, cara? Porque eu ajudei muita gente também na minha caminhada, sabe? Levantar pessoas, apoiar pessoas. Às vezes você gasta um tempo ali com a pessoa tentando alinhar um caminho, né? E essas pessoas, elas te vêm e falam assim, não, você não é nada, e acabou. E eu quero deixar registrado aqui, uma parte muito difícil da minha vida, cara, em 2017, tu abriu as portas pra mim. Lá na barbearia, eu tinha saído de uma situação muito difícil e eu testemunho isso pras pessoas, né, onde eu vou, onde eu piso, que realmente ali, cara, quando você me chamou, que abriu as portas pra mim naquele cantinho, foi realmente uma virada de chave. Eu precisava muito, eu tava passando por um período muito grande, e aqui publicamente falando hoje dentro do meu podcast, eu sou muito grato a você, meu irmão, né, porque assim, Deus, ele colocou você na minha vida no momento que, cara, eu tava no extremo, e ali eu fui me levantando, a gente criamos o programa Vida de Barbeiro. Se divertiu, né? muito, né? Divertimos muito, conhecemos um cara incrível, cara, que eu morro de saudade dele, que foi o Lincoln. Não sei por onde que ele tá, mas Lincoln, se você estiver assistindo isso, cara, um abração, cara. A gente sente tua foto, você é um cara que foi uma virada de chave na nossa vida também, né? Foi, me ajudou, me ensinou muitas coisas que eu faço até hoje, né? O Lincoln, ele não sei por onde até pra você ter ideia, assim, essa logo aqui, essa logo que eu uso hoje, foi o Lincoln que fez. Exatamente, o Lincoln, eu lembro quando eu cheguei na casa dele, né, ele fez uma festinha pra minha menina, colocou o nariz de palhaço nela, tal, a gente pegava o carro, subia pra fazer os programas, né, cara, e assim, de verdade, eu sinto muita falta dele. E nesse período, né, Cleito, que você passou ali da Marechal, você teve uma virada de chave também, né, que foi sair daquele mundo que você tava ali e abrir sua primeira barbearia mesmo, assim, do teu padrão. Como foi, assim, alguém chegou, alguém trocou ideia, alguém formatou isso na sua cabeça? Cara, eu assim, o que ficou mais pensativo pra mim, não gerando inveja ou gerando alguma outra forma assim, porque quanto mais os meus amigos crescem, mais eu fico feliz. Mas eu percebi que eu tava ficando pra baixo e muita gente tava crescendo. Só que eu poderia crescer junto também, não no modo de inveja da pessoa, mas assim, pelo know-how, pelas viagens. Cara, eu tava desde aquela época até hoje, eu trabalho pra uma empresa americana, eu tô sempre nos Estados Unidos de barbearia. Então, só que para crescer não era da noite pro dia. Por que não era da noite pro dia? Porque, cara, eu não tinha dinheiro, não tinha condição financeira de comprar 3 cadeiras, eu não tinha condição financeira de montar isso, fazer aquilo, mas eu teria que fazer. E como que eu teria que fazer? Então, aonde, cara, eu me centralizei, pensei muito, comecei a analisar todos os passos e aprendi uma palavra. Na verdade, que hoje é negócio, né? Que chama business plan, né? Que é plano de negócio. Sim. E eu trilhei um plano de negócio para 3 anos. Formiguinha, 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 mas nunca desisti. É até bíblico isso, porque assim, cara, como eu tenho tatuado, né, a águia e o leão, né? A águia é a visão, o leão é a força, né? Pra você ter ideia, naquela época eu comecei a voar como a águia e subir lá em cima no alto. Isso é bíblico, cara, subir lá em cima no alto. Você sabia que a águia, ela pode enxergar presa a 4 quilômetros do céu? E aquilo mostra pra gente que a gente tem que ter uma visão do que a gente quer de longo alcance. Aonde eu aprendi a criar essa visão
de planejar algo e trilhar o caminho. E deixei Deus trilhar, né? A primeira barbearia tua foi a Navalha Afiada, onde você colocou seus colaboradores ali, treinou com os meninos. O Cleito é um grande professor, um grande treinador, né? Tem vários talentos, né? São Christopher, são vários caras top ali. Abriu a Navalha Afiada e depois você veio e abriu sua própria barbearia aqui, onde também não deu certo, mas Deus tinha um plano, né? Tinha um plano. Eu abri, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem passou aqui, eu tinha uma barbearia muito top, né? Uma sinuca muito top, uma barbearia de primeiro, né? Mas a minha casa, eu morava no quarto cozinha, né? Porque eu entendi um propósito, né, cara? Não adianta você ter uma casa, um carro, algo extraordinário se o seu trabalho não é extraordinário. Então eu pude aprender dessa forma, né? Sofrendo a cada dia, buscando. Tinha dia que eu falava, Deus do céu, eu não vou conseguir. Mas eu não vou desistir também, sabe? E ali foi o pontapé inicial, né? Começamos com 4 cadeiras, fui comprando mais cadeira. Fui buscando entendimento sobre gestão, fui buscando entendimento sobre... Porque lidar com pessoas é bem complicado, né? Então a gente tem que entender o comportamento da mente de cada pessoa. E fui planejando. E planejando não só um negócio, fazendo um planejamento com Deus também, pedindo, né, sabedoria e sempre agradecendo. Aonde foi a virada de chave? Hoje eu tenho aqui, em média, 14 cadeiras trabalhando na barbearia, né? Hoje já não é barbearia mais, se tornou uma empresa que eu, como gestor e líder, né? Porque existe aquela pessoa que é patrão, que tal. Sim. Eu sou líder, porque todos da minha equipe têm oportunidade de crescer. Como eu falo, cara, eu errei. Você é muito alinhado também na parte social, né? Sim. Porque igual você falou, por mais que erros foi, mas você sempre estava ali fazendo uns projetos sociais, indo em asilo, indo moradores de rua. Tem até um vídeo que você parava a cadeira ali e cortava, a gente inclusive registrou isso. Como é que nasceu essa missão, né, do social, assim, para você? Cara, hoje acho que a gente tem que ter uma parte de agradecimento a Deus, né? E essa parte a gente não pode só pensar em nós. Se tudo tá dando certo na sua vida, você tem que dar uma forma de agradecer. É a parte que você vai e agradece a Deus. Então a gente fez muita coisa social, né? Nossa, rodamos, paramos, cortando cabelo de morador de rua. Hoje eu faço bastante, mas hoje eu já faço um pouco mais em off, né? A gente... Mas em secreto. Traz muita gente que não tem condição para cortar cabelo aqui, porque assim, queira ou não queira, eu tenho uma barbearia que não é a melhor barbearia, mas é a maior barbearia do sul de Minas. Tá ali, você pode olhar, é uma barbearia conceituada, é uma barbearia de um vídeo que eu postei no Instagram que deu quase 2 milhões de visualização. Então, pra você ter ideia que o Brasil encarou essa barbearia como deles, né? Quando você falou aí a respeito que você tinha um carro, tinha uma barbearia grande, mas morava num quarto e numa cozinha, assim, conforme você falou, né? Eu falo muito sobre isso, que eu moro dentro de um biombo também, né? E a galera fala, o cara viajou tal. Eu moro num biombo, um comodinho ali, entendeu? Eu tenho meu apartamento, inclusive, né? Tá lá com meus filhos, tudo. Mas eu sempre falo assim, não é o tamanho do lugar, mas é o que ele gera, né? E o que lá gerou para você para mudança de hoje? Cara, gerou inteligência e sabedoria, né, cara? A gente entender que, cara, temos que fazer o melhor. Eu falo por que fazer o melhor? Porque, cara, eu não vou atender meus clientes dentro de casa, então, cara, eu não vou trazer eles para ver o que tem de melhor. Vou dar exemplo. Hoje, qualquer cliente que chegar na barbearia, cara, eu vou jogar o tapete vermelho, eu vou buscar, eu vou atender, eu vou tá buscando, né, mostrar para ele o tanto que ele é especial para mim, para minha equipe. E isso é o diferencial. Exatamente. O que você tem ensinado para os meninos, assim, né? Claro que tem muito colaborador teu que chega aqui, às vezes ele não tem aquela mesma linha tua e você acaba ensinando, apoiando, né? O que eles têm aprendido com você aqui? Cara, primeiro passo, mano, é humildade.
Humildade não é, porque às vezes a pessoa fala, o cara é humilde. Humildade não é você ser pobre, morar num cubículo. Humildade é você olhar o seu cliente, você olhar o seu amigo, você olhar o seu cachorro, você olhar sua mãe, você olhar o seu... Seja quem for, como fosse você. Porque você vai entender a pessoa. E muita gente olha... Tô nem aí pra ele, quer que se ferre. E deseja, às vezes, até o mal para um próximo. E essa pessoa que deseja o mal, ela não tem esse espírito humilde de ajudar o próximo. Não precisa ajudar sempre, mas se põe no lugar. Se não puder ajudar, também não atrapalhe, sabe? É onde eu pude compreender um pouco, né? E mostrar para os meus colaboradores que temos que olhar os clientes como fosse a gente. Então, se vai atender eles, atenda como você queria ser atendido. Nessa visão sua, assim, eu sempre cito uma parte da Bíblia lá em Hebreus que fala: a fé é o fundamento das coisas que a gente não se vê. E você falava muito do Pacino, né? Que você tinha vontade de conhecer ele. E um dia você estava dentro de um reality, num programa muito top, como jurado do lado do cara, né? Sim. Como que foi se realizar esse sonho, cara? E outra, como foi a primeira vez você pisar na América? Cara, os Estados Unidos foi um sonho surreal, né? Porque eu lembro que eu queria muito ir para os Estados Unidos e, na verdade, eu queria ir embora daqui e ir para os Estados Unidos e trabalhar lá. Hoje eu tenho livre acesso, eu vou, fico meus 10 dias, volto. E a primeira vez que eu pisei lá foi inacreditável, cara. Foi inacreditável. Falei, Deus, olha por mim mesmo. Você olhou assim, aquele rapazinho assim, cara, onde eu tô? Aonde eu tô. E o Pacinos, né, hoje ele é um grande empresário na América. Ele tem a linha de produtos deles que vende em todas as lojas e comércios americanos. E ele foi um cara que eu sempre espelhei, porque, cara, você mesmo que está aí do outro lado, você entende o processo, o que você quer para sua vida, você sempre vai ter que ter alguém a se espelhar. Porque se você não tem alguém para se espelhar, você sempre vai ficar no mesmo lugar parado. E eu me espelhava nele. Falava, até o nome da barbearia foi foi Pacinos Barbershop. Naquele tempo nem tinha barbershop no Brasil, ninguém sabia de E eu busquei isso, trouxe Pacinos Barbershop, onde eu pus o Cleiton Barbershop. Só que, cara, eu queria só ter uma curtida dele, eu queria só que ele visse meu trabalho. Só que quando a gente olha assim e fala, olha como Deus é muito poderoso na sua vida. De repente eu estava gravando um programa da Record News, sendo jurado de barbeiros do Brasil, e do meu lado, quem que era o outro jurado? Pacinos, cara. E sempre, todo e qualquer momento que acontece essas coisas extraordinárias na minha vida, eu não caio a ficha, né? Porque assim, eu falo, pô, como é que pode, né, chegar a um ponto desse? Só que assim, a gente leva isso como um troféu na nossa memória. Né? Um aprendizado. Porque assim, Cleiton, eu lembro quando eu cheguei lá, você me convidou para fazer os trabalhos seu. E, cara, isso foi uma virada de chave também muito grande para minha vida, né? Você chegou em mim e falou assim, Félix, eu estou me mudando e aonde eu vou não tem espaço para você. Só que as pessoas, às vezes, elas não entendem que o tempo... existe um tempo para todas as coisas, existe um tempo determinado para todas as coisas. E aquilo que quando você falou para mim que não tinha espaço para mim, eu entendi. Eu entendi, porque muitas vezes as pessoas não entendem que ali, meu acabou, não sei o que tem, não tinha, porque realmente o layout, mas aquilo me fez, o período que eu passei ali com você me ajudou. Eu cresci muito ali, porque a gente colocou nosso trabalho na televisão aqui, na Rede Minas, na TV Postos, né? A gente deu muita risada, mas eu saí dali, cara, assim, decolando. Porque depois veio a pandemia, a gente passou um período muito longo. Cleiton, você que hoje, assim, eu considero isso. Você é um cara que transforma a vida das pessoas. E você foi um cara que transformou a minha vida. Como você vê hoje a quantidade de barbeiros que tem aqui, de vidas transformadas através do seu curso, através do que você passa para os seus colaboradores ensinarem também. O que é isso, cara? Você transbordar e saber que hoje, muito barbeiro hoje coloca a comida dentro da sua casa devido a você.
Cara, isso... Eu fico feliz todo dia, né? Eu falo, igual você, Félix, acho que você teve muitas pessoas que desacreditaram de você, muitas pessoas que não extraíram o potencial que você tinha. Só que eu sempre vi o teu potencial. E, cara, eu vejo potencial em todo mundo, só que nem todo mundo vê e escuta o meu potencial, escuta o que eu tenho pra falar. E, cara, eu sou um cara que nem eu falei na Jovem Pan uma vez, foi bem legal, bem falado. Eu cheguei, ele perguntou pra mim, Cleiton, cara, você foi para os Estados Unidos, você foi pra Europa, você trabalha para uma empresa americana, já foi em vários programas de TV, você vai pra São Paulo, pessoas tiram foto de você, você é conhecido no Brasil, você é conhecido nos Estados Unidos. Cara, fala pra mim, qual é o teu sonho? Aí aonde vem a coisa, todo mundo pensa, meu sonho é ter um carro X, meu sonho é ter isso. Não, cara, sabe qual que é meu sonho, de verdade? É chegar lá no finalzinho da vida, tá ligado? Tipo assim, mano, você tá lá no finalzinho e de repente você parar como eu parei pra ver o Passinos, como eu parei em Nova York, como eu parei na Inglaterra e olhar pra trás e falar, mano... Que rolê. Olha o que eu fiz, mano, o estrago que eu fiz, estrago assim em termo, né? Fiz prosperação na vida de tanta gente, cara. Olha quanta gente. Não. Mudar o mundo é difícil, não é qualquer um que muda o mundo. Mas eu vou fazer a minha parte e mudar as pessoas e mudar o que tiver ao meu alcance. E quando eu chegar lá, quando eu estiver bem velhinho, isso vai ser meu troféu, né? Que é a palavra legado. Ver o legado que eu deixei para trás. Ter uma biografia e falar, pô, saí de um lugar e através daquilo ali transformei vidas, né? Para mudar vidas. Cleiton, hoje você, né, tá aí completamente, muita coisa assim tem acontecido, né? Com seus filhos agora, né? Você tem 2 filhos agora, suas bênçãos. Hoje você tem tua escola, onde você ensina, onde você, né, tem sua barbearia. Mas antes da gente chegar no final, cara, fala um pouquinho de missões. O que você pretende? Você pretende ir, né? Muita gente fala de África, de São Paulo, de Nordeste, né? Eu estive recentemente no Nordeste, a gente foi numa equipe lá, a gente trabalhou legal, pude levar um pessoal que foi comigo, né? Pra gente fazer lá. Que missão na sua vida hoje, cara? Cara, a minha missão é transformar vidas, né? Eu quero chegar um dia, sim, sabe, soltar palavras que mudem a vida das pessoas. Hoje muita gente para assim, fala pra mim, cara, escutei aquilo no teu workshop, levei aquilo pra minha vida e hoje mudou minha vida. Só que eu quero ter um poder maior de falar mais, né? O que tá aqui dentro da minha cabeça? Porque ainda tem né? É um público pequeno, né, em relação ao mundo, mas um dia eu quero ter uma voz muito forte e abençoada, talvez na profissão, ou talvez num culto, talvez pregando a minha palavra. Eu não falo essa palavra só em profissional, eu posso salvar vidas de muitas outras formas, e eu tenho essa visão, sabe, que eu tenho essa base ainda a ser concretizada, sabe? Não é só trabalho, né? É salvar vidas. Sim. Talvez não seja na minha profissão que eu vou fazer um barulho muito grande, talvez seja louvando a Jesus, né? Mostrando a caminhada de Jesus. Então, assim, eu tenho essa missão, só que estou esperando chegar a hora de eu mostrar isso, né? E poder mostrar e salvar vidas, que é o principal fator de tudo na vida. Hoje você está na igreja, está frequentando mais, né? E como é que foi essa aproximação com Deus? O que fez você chegar mais a Deus? Você acha que foi perseguições, alguma coisa assim que te moveu? Cara, assim, quando a gente não tá com Deus, a gente está aberto. Assim, vou dar um exemplo, a gente está ali aberto para qualquer coisa. Tudo o mundo hoje não é um mundo certo, existe muitas covardias no mundo, né? Muitas coisas, principalmente a rede social. Então, tudo isso influencia pessoas a fazer maldade para as pessoas. E, cara, a gente que tem
diferencial, um coração bom, uma coisa que de ajudar as pessoas. E se a gente não se fortalecer, cara, a gente vai ser massacrado. Você sabe Tá disso. difícil, tá pesado, né? E então, assim, eu tô há quase 4 anos seguindo a palavra de Deus, indo agradecer. Só que o que eu peço mais no culto, né, é sabedoria. Né? Eu quero que Deus me dê sabedoria para eu poder fazer tudo que eu tenho que fazer nesse mundo, nesse mundão, né? Quando você me abençoou lá atrás, me ajudou lá, com o seu apoio, e isso eu deixei registrado no outro podcast, vou estar falando aqui, deixei registrado para os irmãos, as pessoas que estão assistindo. Eu costumo dizer assim, você tem uma chave, e essa chave, quando você chega a Cristo, você tem que abrir essa porta, pegar essa chave, fechar essa porta e jogar essa chave fora. Tem muita gente quando chega a Cristo, cara, que abrir a porta e fica olhando lá no mundo. Não. E olhar para o mundo hoje é muito perigoso, porque às vezes a pessoa sai da lama, sai de uma situação terrível, aonde que ela poderia ter ficado na miséria, e Deus teve misericórdia de colocar pessoas na vida dela, mas tem pessoas ainda que insistem em querer abrir essa porta para ir para o mundo. O que você aconselha essas pessoas que tá com essa chave, em vez de jogar fora, fica ali, deixa eu ver como é que tá o mundo? Cara, em primeiro lugar, isso profissional e pessoal e espiritual. Hoje somos eu, Cleito, sou a base de 5 pessoas que eu ando. Eu sou a base de 5 pessoas que eu escuto. Se essas 5 pessoas que eu escuto, pelo menos 3, pregam a palavra de Deus, as outras 2 não vai vencer. Sabe? Então, o mundo te faz você olhar, abrir a porta e buscar coisas erradas e trilhar coisas erradas. Mas, cara, se você não tiver, né, se blindado, eu falo o que é blindar? É um momento seu, né? Um momento seu de oração, um momento seu que você busque, né, aquela blindagem com Deus e não for fiel e firme, cara, é muito difícil você manter. E hoje o que me mantém, a minha base maior mesmo, é mostrar. Eu tenho um filho de 4 e um de 6 anos, né? É mostrar para ele essa base cristã desde o começo, até os 12, 13 anos dele, até os 14 anos dele, para eles entenderem o que é isso e batizarem. Então eu vou e mostro para os meus filhos que temos que ter uma base, temos que ter um dia, pelo menos um dia para agradecer e pedir, né, toda a sabedoria para Deus. O que foi realmente 1 milhão de glórias na sua vida? Cara, tem muita coisa, mano. Eu vejo que existe tanta coisa, cara, tantas bênçãos. Todas as bênçãos que acontecem na minha vida foi no momento que eu tava me apegado com Deus. Lógico, tem momento que você fala... E tem uma especial aí, né? Cara, foi ter dado uma casa pra minha mãe, cara. Eu acho que muita gente ostenta carro, ostenta isso. Eu acho que a minha maior ostentação como pessoa e ser humano, porque, cara, quando você começa a olhar para a pessoa que te colocou no mundo e agradecer, isso é bíblico, né? Deus vai te honrar. E aí eu dei a casa para minha mãe, cara, foi sobrenatural para mim. E, cara, agora eu posso seguir e fazer o meu papel de filho, né? A gente sabe que agora vem biografia aí, vem documentário. O que vem agora? O que vem a seguir? Cara, a gente está montando a gente está com muitos projetos, cara, muitas bênçãos aí. Hoje mesmo eu acabei fazendo uma reunião, hoje eu não estou muito mais no operacional, não estou muito mais cortando, às vezes eu só não deixo de cortar dos meus clientes mais antigos, mas hoje eu estou com grandes projetos. A gente vai para o mundo online agora, onde eu falei, eu quero ter uma palavra forte, eu quero chegar mesmo no celular de várias pessoas, falar e botar eles e eles entenderem o processo e poder mudar a vida das pessoas. Para isso a gente vai dar o start no digital, a gente vai buscar
tá em todos os celulares, tá em todas as televisões e mostrar, né, não só o lado de profissão, mas o lado espiritual que fortalece muito tudo isso. Pretende chegar em vários países então, no Brasil, em cada vilinha. Cada vilinha, principalmente nas periferias, porque assim, quando eu falo de educacional, não é só trabalho e isso, é chegar em comunidades, ter condição de abrir escolas beneficentes, porque, cara, você dá dinheiro para uma pessoa que precisa, ela vai gastar e o dinheiro acaba. Você dá uma marmita, ela vai comer e vai acabar. Agora, você colocar sabedoria dentro da mente dela, cara, isso não se acaba, né? Muita gente não quer, né, cara? Não. Quer ficar naquele meio na bolha, né? Então, se você forçar isso, conseguir introduzir na mente das pessoas sabedoria, conhecimento e eles absorverem isso, você já consegue fazer a tua parte. Uma palavra bíblica que você gosta, que você gostaria de citar e um louvor. Cara, louvor tem tantos, mano. Nossa, é tanto que eu escuto assim, tanto. Aquele que te mexe com você, assim, que mexeu, que falou com você um dia. Deixa eu ver. Tem muito. Palavra bíblica, cara. Primeiro passo, honrai seus pais, que a sua vida prosperar. Não tem como. Se você não honrar o seu pai e sua mãe, não tem como você prosperar querendo o mal deles, mesmo que o pai e a mãe fez mal pra mim, mas cara, ele te pôs no mundo, então honrar o pai e a mãe é o principal fator. E cara, eu gosto muito, nossa, tem tanta música, deixa eu lembrar uma aqui. Você falou que canta e já tá mencionando a palavra aí, tem que ter um louvor assim, que mexe mesmo, né, aquele louvor que toca, né, cara? Deixa eu ver, tem o Fernandinho, nossa, eu escuto muito Fernandinho. Preto no branco, tem muita música. Se eu for cantar uma, eu vou ter que cantar um monte, cara. Mas da hora, Cleitão, cara, quero te agradecer, cara, aí por receber o convite, né, podcast 1 milhão de glória. Cara, 1 milhão de vitórias na sua vida aí, 1 milhão de glórias na sua vida aí. Eu espero que você realize mais sonhos, mais projetos. Obrigado. Né? Você quer deixar uma palavra pra galera aí? E, cara, já te agradecendo, irmãozão mesmo, cara. Eu tenho certeza que muitas coisas mesmo vão chegar até você. Quer deixar a palavra final pra galera aí? Gente, é o seguinte, tá? Não sou grandioso, eu sou uma pessoa batalhadora que no meio da batalha teve muitas portas fechadas, né? Tivemos portas fechadas e isso foi aprendizado, né? Eu aprendi muito com os erros, tá? Eu aprendi muito com os erros. Hoje o mundo não aceita muitos erros, mas eu aprendi muito com os erros. Só que hoje, com a internet, mesmo aqui no canal do Félix, você pode estar aprendendo com pessoas que erraram. Porque se aprender com pessoas que erraram, você não vai cometer o mesmo erro. Então entenda sempre isso. Sempre estude, tá? Use o seu tempo a seu favor. Nunca use o seu tempo para não trazer benefício para você. Então aprenda. Se você está errando em vários sentidos, não estou falando só em profissional. Eu não vou na igreja, não vou agradecer, não vou lá visitar a minha mãe, não vou dar um abraço nela, não vou ver meus filhos, porque, enfim, cara, é tanta coisa assim que se resume numa simplicidade e felicidade da vida que você joga de canto e você precisa olhar para isso, tá? Então acompanha aí o canal, sempre vai ter muitas coisas boas, vai ter muitas novidades, muitos aprendizados para vocês. E eu vou estar sempre aí, né? Tamo junto. Né, Félix? Vou estar sempre com você. Obrigadão mais uma vez. Galera, esse é o testemunho do Cleiton Barbie aí, contar um pouquinho pra nós aí. E só tenho a agradecer. Se inscreve no canal e vamos dar 1 milhão de glórias lá? 1 milhão de glórias, galera. Valeu, Deus abençoe. Valeu, tchau, tchau.